Eu acho que o principal, na minha experiência como mulher e como profissional, em relação à questão da dor, é com o que você conta e com quem você conta para atravessar esse momento tão intenso que é o trabalho de parto. O trabalho de parto é um caldeirão de emoções e de sensações, né? Ou seja, teu corpo está te entregando essas sensações, não é que elas são imaginárias, né? Essa coisa, né, que vem a contração e quer modificar teu corpo e a gente faz resistência porque a gente tende, né, a querer ficar onde a gente já conhece. Essa briga que a mulher trava, né, com ela mesma, mas com a ajuda, o trabalho de parto vai te levando em frente. As modificações vão acontecendo até que finalmente o bebê nasce. Procurei o curso de obstetrícia porque eu já trabalhava na área da saúde, eu sou acupunturista há 10 anos e fui cada vez mais conhecendo o universo da mulher, atendendo mulheres, cuidando de mulheres e algumas grávidas. E nesse processo de cuidar dessas mulheres, uma especificamente me contava muito sobre o trabalho da parteira dela. E era uma coisa que eu nem imaginava, assim, que em São Paulo, em 2007, existisse uma parteira atuando, né? E essa moça que era minha cliente de acupuntura, ela chegou até a ter os 3 filhos com essa parteira. E isso me despertou para um mundo que foi incrível, assim, que era essa possibilidade, né, de uma gestação o mais natural possível, um parto o mais natural possível, né, e uma criação. Eu via que isso também repercutia depois até na forma como essas mulheres criavam os seus filhos, né. E me formei em 2013. Foi uma espécie de chamado mesmo que eu senti de um processo que depois eu até acabei vivendo ele, porque eu também engravidei e tive minha filha durante o curso, né? E também tive a oportunidade de viver essa experiência, não só na teoria, mas na prática. E isso foi uma coisa muito marcante. Então, é uma parceria, né, que a gente acaba fazendo com um médico que tem esse olhar, né, do parto normal, do parto natural, mas o foco sempre é a mulher. Então, é um pouco apoiar as decisões de cada mulher. Basicamente, as mulheres me procuram no pré-natal. Eu gosto de fazer um trabalho de pré-natal numa visão mais ampla, numa visão do cuidado mesmo, né? Então, trabalhar com o corpo, trabalhar com respiração, também acaba sendo um acompanhamento psicológico. Por ser acupunturista, eu acabo usando também muito a acupuntura, né, no pré-natal, para ir acompanhando, né, as diversas situações que vão acontecendo, né? Que é um processo, a gestação é muito dinâmica. E aí esse acompanhamento culmina no parto, né, que é uma passagem que eu vejo como também um pouco uma consequência de como se vive a gestação, né. Sim, os acompanhamentos acontecem num consultório, então a gente procura que durante a gestação tem alguns encontros, pelo menos, né, com a mulher, com o marido, sempre que possível eu peço para que pelo menos um encontro o marido esteja. Porque é um pouco essa ideia, né, de que a gestação ela não é um processo só biológico, né? A gente precisa acompanhar, claro, ver exame, fazer o acompanhamento pré-natal como a gente conhece, né? Mas ele é um processo que vai muito além disso, né? É um momento muito rico na história da mulher e da família. Então, quando a gente enfoca o pré-natal ampliando esse olhar, a mulher aprende muito, as famílias descobrem muitas coisas sobre elas mesmas e isso repercute no parto e no pós-parto, que é uma coisa muito importante, né, o puerpério. O parto normal, por muito tempo, teve muito associado com violência, né, violência obstétrica, que hoje existe, inclusive, esse termo, né.
Então, eu acho que a história, que é uma história muito recente, inclusive, fez com que depois, né, de muitas experiências muito difíceis em relação ao parto, as mulheres não queriam mais parir. E se tinham a oportunidade, né, de fazer uma cesárea, elas não duvidavam em pedir, porque muitas vezes as histórias, né, das mães, das avós, eram histórias muito sofridas, né? Combinado com outros fatores também, a questão da disponibilidade do médico, do tempo que implica um parto, de como o sistema de saúde foi se organizando, né, a entrada dos convênios e tudo isso, a gente tirou o parto um pouco do cenário brasileiro e a gente chega a essas estatísticas drásticas, né, de quase mais de 90% de cesarianas na rede privada e 40, 50 muitas vezes na rede pública, né? Esses são índices graves, não são seguros, né? Não é bom para ninguém, assim, mas é um pouco, resumindo um pouco, existe um contexto histórico para a gente ter chegado onde chegou, né? E agora está tendo um despertar, assim, que muitas mulheres estão falando assim, não, o parto não precisa ser violento. Segundo, eu posso estar acompanhado por pessoas ou dentro de um sistema público, inclusive, onde o meu desejo seja respeitado e eu quero sim parir. Então, essa retomada, né, desse poder de parir é uma coisa que está acontecendo em todas as classes sociais, porque é como se no fundo as mulheres sabem que o melhor é o parto normal para elas. E muitas inclusive começam a gestação, existem pesquisas que mostram que as mulheres iniciam a gestação querendo um parto normal. Porque o que todo mundo quer é seu filho tá bem, e que o filho nasça bem, a gente não, né, ninguém quer arriscar. Então se não existe uma equipe, um conjunto que está te falando, olha, tá tudo bem, vamos em frente, a gente está aqui para te apoiar, as mulheres desistem, né? O parto natural é aquele que acontece sem nenhum tipo de intervenção. Ele pode acontecer tanto em casa quanto no ambiente hospitalar. É um parto que o fluxo do trabalho de parto ocorre de forma natural e não é usado nenhum tipo de intervenção até o nascimento do bebê. O parto normal, ele é por via vaginal, mas não necessariamente ele foi sem intervenções. Então, algumas intervenções que a gente, né, conhece, o uso de ocitocina, por exemplo, para a condução do trabalho de parto, a analgesia é uma intervenção que não quer dizer que continua sendo um parto normal, mas é um parto que foi usado analgesia. A episiotomia é uma intervenção que descaracteriza um parto natural. O parto natural ele acontece sem analgesia, sem episiotomia, sem nenhum tipo de droga ou medicamento usado durante o processo. Eu comecei com todos os meus ideais, né, da dor e do parto, e rapidinho eles caíram por terra, assim, E eu me imaginava, assim, fechava o olho e me imaginava entrando no centro obstétrico e tomando uma anestesia. Isso as pessoas às vezes falam, nossa, mas você sendo obstetrícia pensou isso? Eu falo, pensei, porque é assim. E eu falava, isso é uma loucura, defender parto natural, que parto natural? Isso é uma inconsequência, imagina, as pessoas falam isso porque não sabem o que é. E por isso que eu acho inconcebível você parir num ambiente violento, porque já é muito difícil aquilo que você está sentindo. Você precisa que todo mundo em volta esteja te falando, vamos, o que você precisa, como eu posso te ajudar, E aí nessa tentativa, né, de ir encontrando o que funciona, que às vezes é uma mão nas costas que te faz uma massagem, às vezes é água quente, às vezes é um abraço, às vezes é chorar. Quando as pessoas estão te apoiando para ir superando essas etapas, você vai e quando termina você fala, nossa, foi.